do Senhor. Boa noite a todos, irmãos. O culto hoje é especial, um culto um pouquinho diferente, com algumas coisas a mais, mas é sempre bom. Sempre bom quando os irmãos são recebidos, sempre bom quando temos visitantes, sempre bom. Todo culto é um culto especial. E temos uma parte também assim, especial também. Mais uma parte especial para o nosso culto de hoje. Um culto importante, um culto ao qual o Espírito Santo está passeando aqui no nosso meio, mas um culto onde nós vamos apresentar alguns irmãos que já estão exercendo seus ministérios aqui nessa casa de oração. E esses irmãos, eles vão trabalhar com mais amor do que eles já trabalham, com mais afinco que eles já fazem, com mais dedicação que eles já têm, que eles já prestam na casa do Senhor. Esses irmãos, eles, vamos botar assim, eles já têm as suas experiências, já têm os seus, vamos botar, seus anos de bagagem espiritual, mas nada mais do que renovar, do que encarar novos desafios para se colocar na condição de servos sempre, na condição de servos do Senhor. Antes de eu chamar esses irmãos, vamos ler o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. E aí hoje a gente fala. Diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Esse versículo ele já foi lido em outras consagrações e nós vamos ler sempre, porque esse versículo nada mais nos explica a importância de entendermos que os dons que nós recebemos, aquilo de melhor que o Espírito Santo nos dá, é para ser feito, é para ser realizado para o bem do nosso próximo. Tudo o que nós fazemos, tanto homens quanto mulheres, todos nós devemos fazer para o bem do nosso próximo. Hoje os nossos irmãos vão ser consagrados ao ministério do Evangelho na função diaconal dessa casa de oração. E os irmãos que nós vamos chamar aqui à frente são os nossos irmãos pastores Eubio, pastora Maria Helena e nossa irmã Laide. Vamos recebê-lo, irmãos? Bem-vindos. Bem-vindos. Sei que ninguém está nervoso, né? Ninguém tá todo mundo calmo, tranquilo aqui hoje, com esse novo desafio, com essa nova proposta, com essa nova carreira a seguir a favor do Evangelho. A gente quer deixar claro que uma pessoa, irmãos, esses irmãos, eles foram escolhidos, obviamente, por Deus, dando a orientação pelo nosso pastor Jorge. Como a gente já falou antes, eles já exerciam o ministério nessa casa. A igreja de Nova Vida, ela costuma ungir, consagrar aquelas pessoas que já estão atuando no ministério da casa. Então, e Deus vai usando, vai trabalhando, vai falando, e chega até o momento em que chega, pastores, bispa, né, como era em outro ministério, vocês aceitam o ministério do diaconato? É onde nós entendemos, e com certeza eles entenderam que o ministério do diaconato, no qual serão consagrados hoje, é o ministério do serviço. É o ministério onde eles entendem que precisam se dedicar ao corpo de Cristo em prol, obviamente, do Evangelho, mas também ao servir uns aos outros. Estão aqui na condição de servos, estão aqui na condição de estar sempre servindo a Deus e a Igreja de Deus. Para comprovação do que nós estamos falando, vamos fazer a leitura do mandato bíblico, onde as Escrituras nos ensinam que a função diaconal ela é bíblica. A função do diaconato no qual eles estão entrando e virão exercer está baseada e pautada nas Escrituras. Vamos ler então o texto de Atos, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Eu vou ler aqui na minha versão, para eu não ficar de costa, tá bom? Atos, capítulo 6, a partir do versículo 1, vamos ler até o 7. Diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos,
houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando-lhes, impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Pautado na palavra, nós podemos entender o ministério como algo inspirado por Deus, como algo necessário na igreja do Senhor. Um pastor, ele não pode carregar a igreja sozinha nos ombros. Ele precisa de um grupo de oficiais. Ele precisa vamos colocar assim, a gente chama grupos de oficiais porque nós somos soldados, pessoas aquelas que estão dispostas a estar naquele batalhão, quer seja a função que tenha que fazer. O corpo diaconal, ele é de extrema importância. E percebam que para ser diácono, tem que ser homens e mulheres cheios do Espírito e de sabedoria. Por isso que nós dissemos, pessoas escolhidas primeiramente por Deus, segundo, sob a orientação pastoral. Então é importante o ministério no qual esse grupo de oficiais vai se unir ao grupo diaconal que já existe na nossa casa para poder exercer o ministério do serviço na casa de Deus. O texto nos diz que naquela época muitas famílias, muitas viúvas não estavam recebendo a distribuição diária. As pessoas não estavam, digamos assim, fazendo aquilo que tinha que ser feito, porque os discípulos Pedro, os outros discípulos os 11, porque Judas já tinha ido para outro lugar, eles não estavam dando conta de fazer todo o serviço. E o Espírito Santo os orientou em oração, eles impuseram as mãos sobre aqueles 7 homens que exerceram o ministério do diaconato. E estão aqui esse grupo que vai se unir ao grupo da casa para exercer aquilo que Deus manda, baseado na sua palavra. Mas não somente Deus chama, como Deus também ensina, mostra a conduta que deve ter para ser um diácono. E para isso a gente vai ler 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 8 a 13. Deixa eu abrir aqui na minha, que fica melhor. 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 8, diz assim: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte na ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então, aqueles que são escolhidos, aqueles que exercem o diaconato com excelência, fazendo o melhor, entendendo que o serviço é para a casa do Senhor e que estão na condição de servos para glorificar o nome do Senhor, esses sim serão irrepreensíveis, esses sim terão a recompensa no ministério da fé. Irmãos, é muito importante. É um ministério lindo, é um ministério de serviço, é um ministério no qual as famílias dessa casa, suas mesas precisam ser abastecidas, seus corações precisam ser ouvidos. As famílias deste lugar precisam de vocês. Não somente o corpo diaconal que já existe, mas a vocês também, os escolhidos do Senhor para esse ministério. Toda essa família
também precisa do apoio de vocês. E bem como vocês apoiam eles em tudo, eles também apoiam a igreja em todas as coisas. E nós dizemos a vocês que independente, porque Deus escolheu o pastor, a pastora, a irmã, não me escolheu, querido, Deus vai falar, Deus vai te usar, assim como está usando eles nesse momento, porque encontrou o espírito da sabedoria neles no momento. Mas que possam entender, que a igreja possa entender que eles também precisam do apoio e das orações de vocês. Amém? Bom, antes eu quero fazer umas perguntas para os irmãos. Perante Deus e perante a congregação, nós vamos entender, e vocês vão entender a questão de assumir esse ministério. Irmãos, perante toda a igreja, perante a Deus principalmente, os irmãos entendem que a nossa palavra, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela é infalível e ela é inerrante e é ela que rege as nossas vidas. Os irmãos acreditam nisso? Amém. Os irmãos acreditam também, os irmãos prometem, ser fiéis a esta igreja, ser fiéis ao ministério diaconal, ser fiéis ao nosso pastor, mas primeiramente ser fiéis nessa casa de oração? Sim? E os irmãos prometem também servir a mesa de Cristo, servir a mesa da igreja de Cristo, assim como os diáconos faziam na época em Jerusalém? Sim? Então vamos agora, para concretizar esse ato, vamos agora à assinatura do certificado e a colocação do PIN em vocês. Para isso eu chamo o nosso pastor Jorge e a Maressa para fazer esse procedimento. Passaremos agora, irmãos. E agora, como fizemos esse ato, humanamente falando, publicamente falando para a igreja, passaremos agora para o nosso pastor, para ele fazer a unção e a ordenação em si dos nossos novos diáconos, diácono Eubio, diaconisa Maria Helena e diaconisa Laide. Amém? Amém. A igreja pode estar perguntando como é que consagra pastor, bispa, a diácona? Rebaixando? Não, a igreja Nova Vida ela tem um costume, né, de recebermos pastor é o mesmo procedimento de uma consagração. E eu conversei com eles e eles foram muito humildes. Falou, pastor, não, quero começar normal. Eu quero começar, se o senhor acha que nós devemos e merecemos e estamos numa posição de estarmos como diáconos, somando com essa congregação, amém. Nós vamos estar na posição que Deus colocar e aceitar. Nós estamos muito bem. Alguns, né, Aleide, queria ficar como lá no banco, mas Deus escolheu. Então, irmãos, por isso que esse recebimento, essa consagração, nós fizemos
juntos por esse motivo, de ser uma coisa que não é normal de membros que eram da igreja, mas sim de pessoas que estão sendo recebidas, que vieram de uma posição de liderança, de pastoreio, mas tiveram a humildade de serem recebidos como diáconos, e isso alegra muito o meu coração, e eu tenho certeza que o coração de Deus também, amém? E eu sei que tem muitos pastores aí no banco, tem muitos pastores aí, que perante os homens ainda não foi evidenciado, mas que no momento certo serão. Então Deus escolheu, Deus sabe de todas as coisas, e por isso com muita alegria hoje a igreja recebe. Nós temos esse costume de, depois de já 1 ano e meio aproximadamente, que estão já servindo a igreja e já na função que estão recebendo. Então hoje nós viemos só mesmo dar publicidade, formalizar perante Deus e perante a congregação, amém? Nós vamos agora estar ungindo. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Essa unção pastoral sobre a vida de cada um dos escolhidos aqui, juntamente com toda sorte de bênção de toda a igreja. Eu tenho certeza que Deus, Ele é um Deus poderoso e que sabe, conhece, e que como se agrada de estar recebendo pessoas para trabalhar, porque no ministério, Beto, no ministério do Evangelho, quanto mais você cresce, mais você diminui. Então a pirâmide é de cabeça para baixo, né? Então você vai diminuindo. Então se você, o pastor aqui aceitou que a partir de agora a gente vai tentar, culturalmente é muito difícil chamarmos de diácono e diaconisa, pois para nós sempre foi pastores, né? Mas essa mudança a gente vai tentando, nos esforçando, mas naturalmente. E eu tenho certeza que eles aceitaram trabalhar mais, eles aceitaram se disponibilizar mais, eles aceitaram cada dia arregaçar mais as mangas e cada dia ir mais para frente de batalha, amém? Pois quando nós aceitamos Jesus, eu estou cansado de repetir isso aqui, quando você aceita Jesus, você se alista no exército, você não acha o baú da felicidade, mas nesse exército, quando você vai vencendo as batalhas, o Rei Todo-Poderoso que comanda todo esse exército, Ele vai nos presenteando, amém? Mas quando você aceita Jesus, você se alista como exército para batalhar. E quando você aceita um convite desse, você está indo mais para frente. Eu tenho certeza que vão servir. E a palavra diz que antes nós darmos do que nós recebermos. E é isso que vocês estão fazendo. E eu tenho certeza que Deus no céu está se agradando muito dessa decisão que vocês tomaram. E toda a igreja também. Amém, igreja? Então agora vamos orar e vamos ungir. Senhor Jesus, meu Pai, a Tua igreja agora com as mãos estendidas, meu Pai. Senhor Jesus, meu Pai, com imposição de mãos, como manda na Tua palavra, Senhor Jesus, a Tua igreja, meu Pai, aqui, Senhor Jesus, eu como pastor dos Teus filhos, meu Pai, Senhor Jesus, peço, meu Pai, que a Tua unção, meu Pai, Senhor Jesus, a Tua graça, a Tua sabedoria, Senhor Jesus, seja derramada mais e mais na vida dos Teus filhos, como esse revestimento, Senhor Jesus, para que eles possam, Senhor Jesus, cada dia mais estarem, Senhor Jesus, desenvolvendo, meu Pai, o que Tu tens, Senhor Jesus, escolhido para a vida deles, desenvolvendo, meu Pai, o que Tu tens, Senhor Jesus, preparado para o ministério de cada um deles, em nome de Jesus, que Tu possa, Senhor Jesus, estar trazendo, meu Pai, o revestimento do céu, que Tu possa estar trazendo, meu Pai, força, Senhor Jesus, meu Pai, que Tu possa estar derramando cada vez mais, Senhor, da Tua sabedoria, como diz na Tua palavra, meu Pai, e a Tua igreja aqui, com todas as mãos estendidas, meu Pai, abençoando, Senhor Jesus, meu Pai, cada um dos Teus filhos, para que, Senhor Jesus, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor Jesus, possa ser realizada na
vida dos teus filhos, em nome de Jesus, e que a bênção do Senhor, meu Pai, seja derramada, Senhor Jesus, em cada um dos teus filhos, meu Pai, de forma poderosa, de forma, Senhor Jesus, a trazer, Senhor Jesus, a este reino, meu Pai, a tua vontade, meu Pai, e trazer, meu Pai, a vida dos teus filhos, aquilo que tu tem preparado para cada um deles, em nome de Jesus, e que toda a igreja diga: sejam bem-vindos como diáconos na casa do Senhor, amém? Enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me. Doutora Maria Helena. Diácono eu. Transforma-me, enche-me, Diaconisa Laíde, usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como amém. Deus abençoe em nome de Jesus, amém. como abrigo no deserto, como Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Amém. Ainda de pé, vamos estar passando a palavra, orando.